Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. No Correio Brasiliense, ele pediu afastamento, diz Bolsonaro, sobre saída de Pedro Guimarães da Caixa. Após casos virem à tona, pelo menos outras 10 denúncias de assédio envolvendo dirigentes da Caixa foram feitas. Apesar das provas todas, das denúncias de várias mulheres e até de áudios comprovando que Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, assediou sexualmente e até com ações físicas várias de suas subordinadas na Caixa Econômica Federal, o Bolsonaro diz que ele pediu afastamento e que Bolsonaro não o demitiu. Bolsonaro alega que não demitiu o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apesar de todas as provas que está se vendo de que ele cometeu assédio sexual e moral. E Bolsonaro segue leal a Pedro Garagem, como também é chamado o assediador sexual da Caixa. Sob pressão de auxiliares para que se livrasse da companhia explosiva de Pedro Guimarães, ou Pedro Maluco, ou Pedro Garagem, o presidente assediador de mulheres da Caixa Econômica Federal, Bolsonaro impôs duas condições para fazê-lo. A primeira, não o demitiria. Gosta dele e não acredita nas denúncias de assédio. Acha que se trata de uma conspiração para atingir o governo e impedi-lo de se reeleger. A segunda condição, não diria uma só palavra contra Pedro caso ele se demitisse. Órgão do Planalto enterrou investigação de assédio contra o tal Pedro Guimarães da Caixa. Em março de 2020, a Comissão de Ética Pública da Presidente recebeu denúncia de assédio moral contra o ex-presidente da Caixa, mas nada fez. E a esposa do assediador da Caixa, Pedro Guimarães, volta a defendê-lo. Lutamos com a verdade. Em novos áudios, a ira do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por ter perdido mais de R$100 mil por mês. Na semana passada, foram revelados depoimentos e áudios que expuseram os acessos de fúria de Pedro Guimarães. Agora, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, em reuniões com funcionários do banco. Junto com as gravações, relatos de assédio moral se somaram aos de assédio sexual publicado 2 dias antes em reportagem que levou à queda de Pedro Guimarães. Agora, o portal Metrópolis teve acesso a novos áudios de uma reunião realizada no final do ano passado, na qual o então presidente da Caixa esbravejou contra uma decisão que, na prática, o faria perder mais de R$100 mil por mês. Mudança no regimento interno, que tinha acabado de ser aprovada, estabelecia um limite à participação do próprio Pedro Guimarães e de outros executivos em conselhos de subsidiárias da Caixa e de empresas privadas dos quais o banco é sócio. Ele se irritou porque seus subordinados diretos não atentaram para os reflexos da decisão antes de ela ser aprovada. E o plano de Lula para a escolha do novo PGR, caso seja eleito? Lula tem discutido com conselheiros da área jurídica a metodologia de escolha para o cargo de Procurador-Geral da República, caso seja eleito. O petista tem sido aconselhado por parte desses interlocutores a ampliar a lista de indicados para ocupar o posto de Procurador-Geral da República. Hoje essa lista é formada pelos 3 nomes mais votados por membros do Ministério Público Federal. O fato é o seguinte: Lula é o único presidente, depois de Dilma Rousseff, obviamente, seguiu a linha dele, que
abriu mão de escolher ele mesmo o Procurador-Geral da República, que é quem pode causar vários problemas para um governo. O republicanismo bem intencionado do ex-presidente Lula permitiu que seu governo fosse transformado num inferno por procuradores gerais da República que atuavam quase como seus opositores. Agora, os aliados sugerem ao ex-presidente Lula que abra para o Congresso, para o Judiciário, mais possibilidade de influírem nessa escolha através de uma lista de 6 nomes. 3 seriam do Ministério Público, 3 seriam do Congresso, do Judiciário, etc. Após um ano de uso de câmeras em uniformes, as mortes por policiais caem 80%, diz o UOL. As mortes cometidas por policiais militares despencaram em 19 dos 131 batalhões do estado de São Paulo, um ano depois que as ações de seus agentes começaram a ser filmadas. Dados obtidos pelo UOL mostram queda de 80% na letalidade policial nessas unidades após a implantação do programa Olho Vivo. O grande problema é que candidatos a governador do estado de São Paulo que querem fazer média com a PM defendem que sejam retiradas essas câmeras dos uniformes. E um deputado cobra do governo Bolsonaro, um deputado bolsonarista, obviamente, cobra do governo Bolsonaro a concessão de medalha a Daniel Silveira, o conhecido como Rinoceronte, deputado federal que ameaçou o STF. Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro, quer que ele receba uma medalha da Biblioteca Nacional. Não se sabe por que um brutamontes como Daniel Silveira, que mal sabe ler e escrever, iria ser premiado com uma medalha por uma biblioteca. A gestão Bolsonaro bate recorde de projetos de lei sobre armas, diz o Metrópolis. Em vez de se preocupar com o social, com o país na situação em que está, o Bolsonaro passou o seu mandato preocupado em distribuir armas para seus apoiadores com finalidades que muitos podem imaginar quais sejam. E, na verdade, agora que se vê afundado nas pesquisas, justamente porque não deu bola para as necessidades do povo, e sim se preocupou com o armamentismo de seus aliados, agora o Bolsonaro quer recuperar o tempo perdido, gastando fortunas e quebrando o país para tentar se reeleger com medidas assistencialistas mal pensadas e pensadas de improviso. Prefeitos vão a Brasília, inclusive, pedir a reversão dessas medidas eleitoreiras que vão tentar se travestir de ações sociais. O Conselho Nacional dos Municípios avalia que ações podem gerar impacto fiscal nas cidades de 250 bilhões por ano. Cerca de 1.000 prefeitos chegam hoje em Brasília para protestar. E o PDT fecha aliança em apenas 3 estados e tem dificuldade de formar palanques para Ciro Gomes, diz o Globo. A maioria dos pré-candidatos a governador pelo partido não conseguiu reunir o apoio de uma sigla sequer até aqui, refletindo falta de coligação de Ciro Gomes. Adesão a palanques divididos com Lula é cenário frequente no PDT. E, por fim, o TSE reforça investimento em segurança para as eleições após acirramento político e ataques. Corte intensifica planejamento e investe em novo sistema de monitoramento, além de estreitar conversas com representantes de outros poderes. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.